Vamos para a questão 2b. Novamente, foi mudado o sinal. Isso não altera o início do exercício, não, mas vai alterar bastante o final. Vamos ver por quê, hein? Em primeiro lugar, a forma algébrica. Você sabe que eu chamo de z o número complexo, não é verdade? E aí eu escrevo a parte real, que é raiz de menos 3, menos i. Então, essa é a forma algébrica do número complexo. Aí nós temos o ponto que representa esse número complexo, que é chamado de afixo ou imagem do número complexo, que é o par ordenado menos raiz de 3, que é a parte real, e a parte imaginária, veja que é menos 1. Esse ponto, menos raiz de 3 menos 1, vai para o plano de Argand-Gauss, ou plano complexo. Então, a parte real é raiz de menos 3, menos 3, raiz de menos 3, e a parte imaginária é menos 1. Aí você já vai falar assim, eu já estou pegando o jeito dessa matéria, desse exercício. O módulo estará no terceiro quadrante. Então, o argumento lá na forma trigonométrica, no finalzinho do exercício, o argumento, o ângulo formado também estará no terceiro quadrante. Dá uma olhada. O ângulo formado pelo eixo X até tocar no módulo na direção anti-horária, o sentido anti-horário, veja que é um ângulo que está localizado no terceiro quadrante. Passamos de 180 graus aqui, estamos no terceiro quadrante. Então, no final do exercício, na forma trigonométrica, teremos um ângulo do terceiro quadrante. Vamos lá. Módulo. Você já sabe, né, que a fórmula do módulo é a raiz quadrada de a parte real ao quadrado mais a parte imaginária ao quadrado. A ao quadrado mais b ao quadrado. Então, o módulo do número complexo será a parte real é menos raiz de 3 eleva ao quadrado, mais a parte imaginária, veja que é menos 1 eleva ao quadrado. Então, o módulo do meu número complexo será, já fizemos, menos raiz de 3 ao quadrado é menos raiz de 3 vezes menos raiz de 3. Menos vezes menos deu mais. Raiz de 3 vezes raiz de 3 dá raiz de 9, que é 3. Menos 1 ao quadrado é 1. Então, módulo do meu número complexo deu raiz quadrada de 4, que é 2. Não alterou o módulo, a mudança dos sinais no exercício, mas vai alterar o argumento, vai mudar o ângulo, porque agora estamos no terceiro quadrante. Então, vou escrever aqui argumento, para você perceber que o jeito de fazer o exercício vai se repetindo. Eu quero chegar na forma trigonométrica. Para ela, eu preciso do módulo e preciso do argumento. Então, vamos para o argumento, que é o ângulo formado entre o eixo X até tocar no módulo. Esse ângulo aqui vale quanto? Use o seno, que é menos, aliás, o seno é o valor de B sobre o módulo. Tá ok? Menos, porque aqui é negativo, já estou trabalhando com esse sinal já na cabeça. E o cosseno vai ser o valor de A sobre o módulo. Agora sim, vamos trabalhar com menos que eu estava falando. Veja que o valor de B, a parte imaginária é negativa, é menos 1. E o módulo deu 2. Então, o seno deu menos meio. E o cosseno? O cosseno deu o valor de A, que é menos raiz de 3, sobre o módulo que nós já fizemos, que vale 2. Agora, deixa eu voltar no exercício anterior, que eu fiz para vocês a tabelinha dos arcos notáveis aqui, e eu fiz para você o ciclo trigonométrico, tá bom? Dá uma olhadinha aqui. O resultado até o momento é que o seno vale menos meio e o cosseno vale menos raiz de 3 sobre 2. Você sabe que o seno valendo 1 meio e o cosseno valendo raiz de 3 sobre 2 é para 30 graus. Mas e se ele for negativo?
Veja que o nosso argumento está localizado, o nosso ângulo estará localizado na mesma posição do módulo, o terceiro quadrante. Então, você vai lá no terceiro quadrante e veja quem é simétrico em relação aos 30 graus, porque o seno de meio é 30 e o cosseno de 30 dá raiz de 3 sobre 2, só que aqui é negativo. Então, não é o 30 graus, é um arco simétrico a 30 graus. No terceiro quadrante, quem que vai ser simétrico a 30 graus no terceiro quadrante? Olha aqui, ó. É só você passar pela origem. Não sei se vai dar para vocês perceberem quem é simétrico em relação aos 30 graus. Lá no terceiro quadrante, passa pela origem, simétrico em relação à origem. É o 230. Um macete é sair do eixo para entrar no ciclo trigonométrico é 30 graus. Sair do eixo 180 e entrar no ciclo trigonométrico, lá no terceiro quadrante, é 180 mais 30, 210. Então, quem é simétrico em relação a 30 graus lá no terceiro quadrante, passa pela origem, é o 210. Então, você vai dizer que o argumento, o ângulo, é de 210 graus. Esse ângulo você vai usar para escrever a forma trigonométrica. Forma trigonométrica. Então, vai ser meu número complexo é igual a módulo vezes cosseno do ângulo, que é o argumento, mais i seno do ângulo. Então, o número complexo é o módulo, deu 2, né? O cosseno do ângulo de 210 graus, prontinho. Segue a fórmula, mais i seno do ângulo de 210. Só que você pode escrever de uma maneira diferente a forma trigonométrica. Já estaria pronto, mas eu poderia colocar em π radianos, ó. 210 divide por 180 e acrescenta um π. Simplifica. Divida por 3, dá 7π. Divida por 3, dá 6. Ó, o π radiano vale 180 graus. 180 dividido por 6 dá 30. 30 vezes 7 é 210. Tá aqui, certinho. Então, vai ficar 2 vezes o cosseno de 7π sobre 6 mais i seno de 7π sobre 6. Tá aí a forma trigonométrica, a forma geométrica do número complexo, e aqui nós temos a forma algébrica. Exercício 2, letra B. Prontinho.